Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Reflexão do dia 11 de julho de 2023. São Bento, Abade, memória, terça-feira. Santo do dia, São Bento, vida de oração e meditação. A regra beneditina dominou a Europa devido à sua eficácia de inspiração que formava cristãos santos por meio do seguimento dos ensinamentos de Jesus Cristo e da prática dos mandamentos e conselhos evangélicos. O lema principal era a máxima, ora et labora, oração e trabalho, trabalho que se torna oração, onde a oração era trabalhada, transformada em trabalho, e o trabalho era transformado em oração através da fé e da obediência. São Bento também foi denominado o padroeiro da Europa, um homem que marcou o seu tempo de vida entre o século V e o século VI, final do século V e final do século VI. São Bento, vida de oração e meditação, rogai e intercedei por nós. O salmo de hoje está no Salmo 16. Verei justificado vossa face, ó Senhor. Então o salmista ele tem esperança que quem justifica é o próprio Deus em sua misericórdia. Quem o santifica a ponto dele ver Deus é o próprio Senhor. Verei justificado vossa face, ó Senhor. Ó Senhor, ouvi a minha justa causa, escutai-me e atendei o meu clamor. Inclinai o vosso ouvido à minha prece, pois não existe falsidade nos meus lábios. Verei justificado vossa face, ó Senhor. Responsório, Salmo 6. Primeira leitura está em Gênesis, capítulo 32, de 23 a 33. Nós estudamos o livro de Gênesis desde Abraão, né? Onde a história de Abraão, depois nasceu Isaac, agora de Isaac nasceu Esaú e Jacó. E Jacó recebeu a bênção da primogenitura no lugar do seu irmão. Portanto, ele teve que fugir, né, para não morrer, para que o seu irmão não o matasse. Ele então fugiu desde do sul de Israel, onde ele estava, foi lá para o norte, perto da Cisjordânia, onde nessa fuga ele caminhou mais ou menos uns 200 a 300 quilômetros, fugindo do seu irmão que queria matá-lo. E agora ele está retornando para sua casa. Lembra também que ele deitou lá em Betel, né? E teve aquela visão da escada que ligava ao céu e à terra, ali exatamente onde hoje nós temos o templo do Senhor, onde o Jerusalém, onde tinha o templo, né? Que agora nos anos 60 foram totalmente destruídos, não ficou pedra sobre pedra, assim acontecendo conforme Jesus falou. Mas a Terra Santa, o templo, então ali também nós tivemos a crucificação de Jesus, sua morte, sepultamento e a ressurreição. Tudo aconteceu naquela região aonde Jacó teve aquele sonho. E agora ele está voltando para casa, agora com a esposa, com todo mundo. Então vamos ao texto. Naqueles dias Jacó levantou-se ainda de noite, porque ele estava acampado ali no val de Jacó. Tomou suas 2 mulheres, as 2 escravas e os 11 filhos, e passou ao val de Jacó. Depois de tê-los ajudado a passar, a lutar com ele, depois de tê-los ajudados a passar, a lutar com ele até o raiar da aurora, vendo que não podia vencê-lo, este tocou-lhe o nervo da coxa, e logo o tendão da coxa de Jacó se deslocou. O que está acontecendo? Jacó fica ali no val, né, que é a parte mais rasa, onde ele pode passar com a sua comitiva. De repente ele vê um homem estranho, né, um homem se aproximando, e ele parte em defesa da sua casa, da sua família, e começa a lutar com aquele homem estranho. Depois de lutar
a noite toda, a madrugada inteira, lutando, e vendo aquele homem que não podia vencer Jacó diante de tanta determinação que Jacó tinha, ele tocou o nervo da coxa, e logo o tendão da coxa de Jacó se deslocou enquanto lutava com aquele homem que nós sabemos que é um santo, é um anjo do Senhor. Um homem disse a Jacó: larga-me, pois já surge a aurora. Mas Jacó respondeu: não te largarei, se não me abençoares. Jacó já percebeu que ele estava lutando com um anjo. O homem perguntou-lhe: qual é o teu nome? Jacó respondeu: Jacó. Ele lhe disse: de modo algum te chamará Jacó, mas Israel, porque lutaste com Deus e com os homens e venceste. Viu que o nome de Israel, todo israelita, então, surge do nome de Jacó. Israel, uma nação, surge do nome de Jacó. Quando o anjo luta com Jacó e muda o seu nome, batizando-o como Israel. Dize-me, por favor, o teu nome. Ele respondeu, o anjo, né? Por que perguntas o meu nome? E ali mesmo o abençoou. Jacó deu a esse lugar o nome de Fanuel, dizendo: vi Deus face a face e tive poupado a minha vida. Ele sabia então que estava lutando com o anjo do Senhor. Surgiu o sol quando ele atravessava Fanuel e ia mancando por causa da coxa. Por isso os filhos de Israel não comem até hoje o nervo da articulação da coxa, pois Jacó foi ferido nesse nervo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então ali naquela luta com o Senhor, na luta com os homens também, Jacó se transforma. Jacó quer dizer aquele que vacila, aquele que fere o calcanhar, um homem vacilante. Jacó era um homem completamente dúbio, inseguro, mas naquela luta com o Senhor, Jacó, o Senhor transforma de Jacó, né, aquele homem duvidoso, em Israel, aquele que lutou com Deus, aquele que luta com os homens. A transformação de Jacó foi tamanha que dele surge então uma nação chamada Israel, que vai acolher o nosso Salvador, Jesus Cristo, em Maria. Ele surge para nos dar a esperança da salvação e assim cumprir-se todas as profecias. A importância de Jacó para a salvação, para o plano de salvação. Essa importância que trouxe desde Abraão as bênçãos necessárias para que tudo aquilo acontecesse. No val de Jacob, ou seja, a parte mais rasa do rio para atravessar. Então nós também temos essa fronteira, um rio a atravessar. Nós temos que lutar com os nossos pecados, lutar até contra Deus, porque nós não queremos, nós não desejamos, às vezes ficamos lutando, tentando adiar a nossa conversão completa ao Senhor. É uma luta. Nós também teremos o nosso nome mudado na medida em que lutamos. Agora, há de perceber que eu luto com Deus, então eu agarro a mão de Deus, agarro a mão do santo, do anjo, para que ele não me largue, e não me largue até que me batize. Troca meu nome, me batiza, né? Transforma meu ser, para que eu possa atravessar para o outro lado, né? Sendo santo, com atitudes santas e tendo comportamentos santos. Então, por isso, só o Senhor pode nos dar essa graça. Como diz o Salmo 16, verei justificado, ou seja, quando eu luto, né, é o Senhor que me justifica. Agora, nessa justificação, pode ser que o Senhor toque a minha coxa. Então é necessário, às vezes, perder alguma coisa. Verei justificado vossa face, ó Senhor. Evangelho está em Mateus capítulo 9, 32 a 38. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, apresentaram a Jesus um homem mudo, que estava possuído pelo demônio. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. As multidões ficaram admiradas e diziam: nunca se viu coisa igual em Israel. Os fariseus, porém, diziam:
É pelo chefe dos demônios que ele expulsa demônios. A incompreensão dos chefes do Israel, que estão diante do Deus, agora se revelando ali no meio deles, cumprindo todas as escrituras, mas mesmo assim um coração de pedra, um entendimento completamente fechado à experiência do Senhor. Diferentemente de Jacó, que na sua luta teve seus olhos abertos, percebeu a presença de Deus que estava no meio com ele. Agora não. Os fariseus, porém, diziam: é pelo chefe dos demônios que ele expulsa o demônio. Cometer aqui um pecado gravíssimo, um pecado em nível de espírito, talvez até impossível de ser perdoado, porque estão atribuindo ao demônio coisas que são de Deus. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. E como está hoje o mundo, também estamos cansados e abatidos. Como está hoje toda a humanidade cansada e abatida, como ovelhas que não têm pastor. A igreja está aí para nos sinalizar e dar orientação de onde seguir, como seguir, mas é necessário que nós tomemos a decisão também de participar, de viver esta vida, esta bênção antecipada através da igreja. Muitas pessoas se afastam da igreja, muitas pessoas se afastam e não querem mais, e vivem abatidas, cansadas, como ovelhas que não têm pastor. Muitas famílias mesmo, completas, com pai, com mãe, com avô, com criança, com adolescente, com adultos, que estão cansadas, como ovelhas que não têm pastor, insistindo numa caminhada sem Deus, assim como Jacó estava voltando para Canaã, mas estava voltando sem Deus. Ele estava voltando como um homem que vacila, que tem o seu calcanhar vacilante. Agora, foi necessário enfrentar a sua realidade, lutar com as suas tendências, lutar contra seus pecados, até perceber que lutava com Deus, para aceitar aí um batismo novo, para que fosse um homem renovado e retomar a sua posição e dar para o mundo a nação de Israel que nos traria Jesus Cristo. Então, voltando ao Evangelho, disse Jesus a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nesse dia, queremos pedir a intercessão de Santo Bento, para que também possamos transformar o nosso trabalho, a nossa conversão diária em oração. E a nossa conversão diária em oração seja ela para o crescimento e para a honra de nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, São Bento, rogai pela família e por cada um de nós. Amém. O nosso projeto chama-se Ai de mim se não evangelizar. Eu me chamo Dilton Góes e quero pedir a você que multiplique esta pregação em suas redes sociais. Vamos ao trabalho em benefício e crescimento do reino de Deus. Quem sabe, um coração agora precisa ouvir essa pregação. Conto com você. São belos os pés do mensageiro que anuncia a paz. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.